prazer estar aqui hoje com vocês. Muito grata pela oportunidade que me foi dada de estudar o tema da noite de hoje, né? Acho que por isso que é tão valiosa essa oportunidade que a gente tem de vir falar em alguns momentos, né? Porque é o momento que a gente tem para refletir mais a fundo sobre os ensinamentos de Jesus, né? Sobre a doutrina espírita. Então, é um momento muito valioso. Hoje, eu quero trazer para vocês o tema Não julgueis para não serdes julgados. Esse tema está dentro do Evangelho, do capítulo 10, do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 10, ele tem o seguinte título: Bem-aventurados os que são misericordiosos. E aí, o quinto item é esse: não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Eu vou ler um pouquinho para vocês, é uma leitura rápida, e depois eu vou compartilhar com vocês algumas perguntas que eu me fiz estudando esse item. Não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. E aplicar-se-á a vós, na mesma medida, aquilo que aplicastes contra eles. Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Então, os escribas e os fariseus levaram-lhe uma mulher que havia sido surpreendida em adultério, fizeram-na ficar de pé no meio do povo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés nos ordena, na lei, apedrejar as adúlteras. Qual é, portanto, vossa opinião a respeito disso? Eles diziam isso querendo tentá-lo, a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com seu dedo na areia. Como continuassem a interrogá-lo, levantou-se e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Após isso, abaixou-se de novo e continuou a escrever na areia. Mas eles, o tendo ouvido falar assim, retiraram-se um após o outro, os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu sozinho com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, levantando-se de novo, lhe disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide e no futuro não pequeis mais. João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Aí agora aqui vem a contribuição de Kardec. Aquele que estivesse em pecado, atire-lhe a primeira pedra. Com este ensinamento, Jesus faz do perdão um dever, pois não há ninguém que dele não tenha necessidade para si mesmo, e nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, e nem condenar deixa eu voltar aqui. Não deveríamos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, e nem condenar nos outros o que perdoaríamos em nós. Antes de condenar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. A censura lançada sobre a conduta dos outros pode ser por dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos estamos criticando. Esse último motivo nunca tem desculpa, pois vem da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável, e em certos casos torna-se até mesmo um dever, se disso deve resultar um bem. E sem esse procedimento, o mal nunca seria combatido na sociedade. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso do seu semelhante? Não se deve, portanto,
tomar este princípio no sentido amplo, não julgueis se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus tenha proibido de se censurar o mal. Em todas as oportunidades, ele o combateu energicamente. Quis nos ensinar que a autoridade da censura se dá em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Se nos sentirmos culpados por aquilo que condenamos nos outros, não temos o direito de ter essa autoridade. E ainda mais usamos de forma injusta, caso façamos o direito de condenação. Além disso, a consciência íntima recusa todo respeito e toda obediência voluntária àquele que, estando investido de qualquer poder, não respeite as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há maior autoridade legítima aos olhos de Deus do que aquela que se apoia no exemplo que dá do bem. Isto é o que ressalta de forma bem clara nas palavras de Jesus. E aí aqui vamos para algumas questões, né, que esse texto traz para a gente. A primeira delas é que eu compartilho assim com vocês que eu senti muita dúvida, né, quando eu estava estudando esse texto. Porque, no primeiro momento, a gente vê que se fala muito, identifica-se, né, o ensinamento de não julgueis para não ser julgados como uma forma de perdão. Então, se fala disso em todas as passagens, né, dos apóstolos e na própria explicação de Kardec. Ele coloca aqui o perdão como um dever, né, então como uma regra moral. Então, se nós todos somos espíritos imperfeitos, que erramos constantemente, então temos que lembrar, né, que um dos nossos deveres é não julgar, como uma forma de perdão. E aí, eu fiquei pensativa sobre essa forma de perdão, porque não é o perdão da forma tradicional, como a gente pensa. Tradicionalmente, a gente pensa o perdão assim: César me fez um mal, e eu vou perdoar o mal que ele me fez diretamente. Né? Então, somos A e B envolvidos, né? A, um ofendido, um ofensor, e um vai perdoar o outro. E quando ele coloca o perdão como um dever moral, não necessariamente nessa relação de um com o outro, isso exige da gente pensar, ampliar um pouco mais, né, o conceito do que a gente entende por perdão. Se a gente for para o título do capítulo, o capítulo 10, o título é Bem-aventurados os que são misericordiosos. E aí, todos os itens desse capítulo vai falar sobre perdão, de diferentes maneiras, né? E esse é um dos itens que, apesar do título, né, ser não julgueis para não ser julgados, está falando também do perdão nessa forma de um dever moral, de uma regra de conduta. E aí eu queria que a gente pensasse um pouco sobre o que é misericórdia. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Misericórdia, aqui, queria que a gente tentasse se conectar com esse significado. Aqui, de acordo com o dicionário, misericórdia, sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Dó, compaixão, piedade. E aí, nesse momento, eu acho mais fácil a gente se conectar quando a gente tentar pensar assim, né? Buscar dentro de nós esse sentimento mesmo, né? Essa postura da misericórdia. A mim, pelo menos, é muito mais fácil me conectar com ele
lembrando-se dos momentos em que eu pedi misericórdia a Deus, do que dos momentos em que eu, porventura, acho que eu tenha sido misericordiosa com outro. Né? Acho que nesses momentos em que nós experimentamos, nós, enquanto espíritos, agora, né, encarnados na Terra, nesse planeta de provas e expiações, todos nós experimentamos dores. E nesses momentos em que a gente experiencia essas dores, né, aquelas dores mais íntimas e mais profundas, acho que nesses momentos pode surgir esse sentimento, né, de realmente se colocar de joelhos, não num ato físico, né, mas assim, mentalmente se colocar de joelhos diante do Pai e dizer: misericórdia, Pai. Acho que, rememorando dentro de nós, todos nós vamos ser capazes de nos conectar em algum momento da vida com esse sentimento, né? E aí, uma vez que a gente se conectou com esse sentimento da misericórdia, a gente pedindo misericórdia a Deus, nosso Pai, nos momentos de dor e sofrimento, vem o segundo item do dicionário, né? O item 1, eu já li, o item 2 fala que misericórdia é o ato concreto de manifestação desse sentimento. Então, esse sentimento a gente lembrou agora dentro de nós, lembrando algum momento, né, íntimo em que a gente pediu misericórdia ao Pai. E aí a gente vai pensar agora, como o dicionário nos pede, como é que é um ato concreto da gente manifestar esse sentimento. E aí o dicionário fala como perdão, indulgência, graça, clemência. Então, também vindo para o significado do título do nosso capítulo 10, né, da misericórdia, bem-aventurados os que são misericordiosos, a gente vai voltar para esse conceito, para essa ideia de perdão. Então, a misericórdia, ela se coloca em ação, ela se coloca em prática através do perdão. Então, nesses momentos que a gente pode ter experimentado intimamente de pedir misericórdia a Deus, né, por uma dor que a gente está experimentando, a gente lembra, a gente consegue sentir naquele momento como todos os nossos entraves, né, as dificuldades que a gente mesmo coloca para que a gente consiga progredir ou ter uma relação mais sincera com o outro, com o nosso irmão, né, com um familiar. Nesse momento que a gente está em dor extrema, a gente percebe como todos esses entraves são ilusórios. Somos nós mesmos que colocamos, né, esses entraves que conseguimos justificar racionalmente. Ah, mas eu não consigo vencer essa dificuldade por causa disso, disso e disso. Tudo bem, racionalmente faz todo sentido, mas num momento de dor profunda, em que a gente se coloca de joelhos e pede misericórdia ao Pai, a gente consegue reconhecer dentro de nós como tudo isso fica pequeno, tudo isso que faz tanto sentido no dia a dia, como justificativa racional, né, para não exercitar a misericórdia. Então, acho que a melhor maneira da gente pensar na misericórdia como uma atitude é a gente lembrar dos momentos em que a gente precisa da misericórdia divina, né? E aí, eu segui nessa leitura desse item e eu fiquei me perguntando assim, poxa, mas voltando àquela minha questão inicial, né? O perdão, de acordo com o que traz aqui novamente o dicionário para a gente, ele é um ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou obrigação por quem competia exigi-lo. Então, tem uma pessoa que pode exigir uma obrigação ao outro, né? E essa pessoa perdoa. Não, tudo bem, eu perdoo. Você me causou um mal, um dano, você tem o dever de me reparar. Mas eu perdoo, eu solto essas amarras, né, que nos unem. Mas aqui, quando ele traz para a gente, não julgueis para não ser julgados, ele não está falando, e o exemplo é muito claro, o exemplo que os apóstolos trazem, né?
de Madalena. Não tem nada a ver conosco. A pessoa que supostamente estava sendo prejudicada por esse suposto ato de adultério dela não estava ali. Porque não se faz essa relação na passagem, né? Se diz que ela foi levada por várias pessoas que a colocaram ali. Então, não coloca aquela pessoa que supostamente foi ofendida por ela e teria a condição, vamos dizer assim, né, de perdoá-la ou não. Essa pessoa não estava ali. Então, como que não julgar para não ser julgado? Como que isso é uma forma de perdão? Porque quando a gente fala de um julgamento, de uma censura, né, da gente censurar, da gente reprochar uma atitude, a gente está falando isso numa dimensão mais coletiva, não é aquela dimensão individual que eu trouxe no começo, de A e B. Né? Então, como é que a gente pode pensar isso como perdão? Né? E aí, o que esse ensinamento traz para a gente, né, é que essa censura, ainda que seja nessa dimensão coletiva, né, de a gente censurar a atitude do outro por um ato ou por um dano que ele causou, não necessariamente a gente, mas por ter desobedecido ou infringido uma norma social ali, né, que não necessariamente trouxe um dano a nós. Esse ato de censura é o oposto da tolerância, é o oposto da compreensão. E aí, quando a gente começa a pensar em compreensão, acho que a gente consegue se aproximar um pouco mais dessa ideia de perdão, de não julgar como uma faceta, né, do perdão. Como é que o não julgar é uma modalidade, vamos dizer assim, de perdão. E aí, o Evangelho traz para a gente, né, que existem, aí já é nos esclarecimentos de Kardec, né, ele destrincha assim, olha, tem duas formas, essa censura, né, então, esse meu julgamento que eu faço de um ato do outro, que não necessariamente tem a ver comigo, ele pode ter duas finalidades. Eu posso estar fazendo isso para reprimir o mal, ou eu posso estar fazendo isso para desacreditar a pessoa que eu estou expondo, né? Cuja atitude eu estou expondo. E aí ele fala que no caso da gente estar fazendo isso para desacreditar a pessoa, não precisamos nem discutir mais sobre isso, que obviamente é pura maledicência e maldade, né? Ele fala, porque não tem nenhum objetivo nobre. A gente não pode, nem racionalmente a gente vai conseguir se justificar, né? Muito menos moralmente. Mas se a gente pensar, eu acho que já é um primeiro ponto para a gente se fiar, assim, olha, a gente julga o tempo todo, então, quando surgir o julgamento, a gente se perguntar, eu estou julgando porque eu quero desacreditar essa pessoa, eu quero colocar para os outros um valor menor sobre essa pessoa, né? A gente vai se perguntar a nós mesmos. Porque aí já é um divisor, né? Então, o que eu estou fazendo aqui mentalmente é um simples cálculo de maledicência. Eu quero simplesmente soltar minha língua para falar mal de alguém. E muitas vezes a gente faz isso por pura insegurança, né? Eu percebo que quando a gente sente a necessidade de colocar sobre o outro um juízo de valor negativo, geralmente é porque a gente precisa diminuir o outro para se sentir grande. E aí a gente consegue, acho que se a gente olhar, é muito mais uma ferida nossa do que do outro. Porque é muito mais fácil a gente se sentir grande, tornando o outro pequeno, do que a gente realmente buscando
ainda que a pequenos passos, se engrandecer com algumas virtudes, né? Então, acho que isso já é um divisor. Olha, isso aqui é a minha ferida, é a minha ferida do meu ego, falando aqui para mim que eu preciso diminuir o brilho dessa pessoa para que eu brilhe, porque eu não acho que há espaço para todos nós brilharmos lado a lado. Acho que isso é uma pergunta muito honesta que a gente fazendo a nós mesmos, a gente vai conseguir responder com sinceridade, né? Que a gente não vai precisar responder ao outro. E aí, se a gente. Não, eu não estou fazendo isso com o objetivo de desacreditar essa pessoa. Eu estou fazendo isso porque eu quero reprimir o mal, como se fala aqui no texto, porque eu tenho uma intenção muito nobre de ajudar o progresso da humanidade, reprimindo o mal. E aí me parece bastante perigoso, porque é bem fácil da gente maquiar a nossa verdadeira intenção, que nem nós mesmos queremos reconhecer, de diminuir o outro, e colocar nela uma roupagem de reprimir o mal e ajudar o progresso da humanidade. Então, pensando nós, enquanto espíritos imperfeitos, né, ligados a um planeta de provas e expiações, estatisticamente é mais provável que a gente, quando se dá a justificativa, quando se dá a autorização para censurar a conduta do outro, com a pretensão, suposta pretensão de reprimir o mal, é bem mais provável que não seja exatamente isso, né? Que essa seja apenas a roupagem racional que a gente está dando para aquela nossa atitude. Mas então, o que a gente pode se perguntar para a gente mesmo fazer esse exercício conosco, né? De não cair, não se colocar nessa cilada, porque a gente, todos nós que estamos aqui, sabemos muito bem que essas dificuldades, esses entraves que a gente cria na nossa marcha, né? No nosso caminho, só prejudicam a nós mesmos, né? Então, a gente, conscientes que estamos, né? Do nosso compromisso conosco mesmos, como é que a gente pode fazer para se perguntar melhor sobre será que eu estou realmente buscando aí reprimir o mal, né? E aí uma coisa que a gente pode se perguntar é, ainda que eu esteja censurando a conduta do outro para reprimir o mal e não para desacreditar essa pessoa perante os outros, ainda que eu esteja fazendo isso, eu estou na posição de fazê-lo? E isso é uma pergunta simples de responder, né? Porque, assim, eu sou, eu sou a mãe, a mim foi confiada o papel de pai ou mãe daquele espírito nessa encarnação. Eu sou a mãe, o pai, eu sou o avô, a avó, eu sou o cuidador principal ali daquela pessoa, né? Porque se sim, eu realmente estou numa posição de reprimir o mal, de corrigir de alguma forma, de orientar. Então, acho que já é uma primeira pergunta, né? Eu sou o professor, eu sou o chefe, ou seja, eu tenho alguma ligação com aquela pessoa que me coloca numa posição de dever, ou seja, porque essa hierarquia, vamos dizer assim, né? Material, uma hierarquia na Terra mesmo, assim, né? Uma hierarquia no mundo físico. Ela, muito mais do que um privilégio ou uma ostentação de poder, ela é uma responsabilidade. Então, se eu sou o professor, o orientador, né, daquela pessoa, se eu estou na posição de chefe, de líder, se eu estou na posição de pai, de mãe, de cuidador, então eu tenho aí um dever de reprimir esse mal, né? E de que forma que eu vou fazer isso?
Então, acho que isso é um alerta importante para a gente se perguntar: eu estou na posição? Na maioria das vezes, não estamos. Na maioria das vezes, estamos quando a gente. Porque quando a gente está nessa posição, parece que essa censura é até um exercício mais automático, né? Porque ela não vem tanto como uma censura, como um julgamento, como um peso. Ela vem mais como uma atividade diária mesmo ali, é uma coisa corriqueira, que está dentro das suas atribuições normais, né? Mas na maioria das vezes em que a gente está julgando o outro, vamos ver aqui o exemplo que os apóstolos trazem para a gente. Uma mulher supostamente adúltera, que estava contrariando uma norma, né? Uma regra social daquele grupo social ali. Tanto é que os apóstolos frisam aqui, né, na passagem, né, que aqueles que a trouxeram disseram: Moisés nos ordena, na lei, apedrejar as adúlteras. Então, o adultério é contrário à norma social desse grupo. Existe uma previsão de que, ocorrendo o adultério, a adúltera deve ser apedrejada. E aí vão tentar colocar Jesus nesse constrangimento de falar: e você vai nos orientar a usar da violência e cumprir a norma dos homens, né? Ou você vai nos orientar aqui a negligenciar a norma social, a regra social desse grupo, para não praticar essa violência. É essa a sinuca, vamos dizer assim, né, que aquelas pessoas ali tentam colocar Jesus, né? Mas a passagem é uma passagem que já foi revisitada em vários momentos, né? E é clara no sentido, em nenhum momento se coloca que a pessoa que supostamente teria sido ofendida por essa mulher estava aí. Então, não me parece que, primeiro, nenhuma daquelas pessoas que ali estivesse estava na posição de julgar aquela mulher. Ninguém ali estava na posição de julgar aquela mulher. Não tinha o pai daquela mulher ali. Não tinha um mestre no sentido assim, né? De um professor. A única pessoa que estava nessa posição de julgar era Jesus. E eles ali a levaram a ela, porque ele vinha, né, com esse título inerente aí de mestre. E aí, a segunda pergunta que a gente pode se fazer no nosso dia a dia, quando a gente estiver diante dos julgamentos que nos surgem, é se a gente está na posição de fazer essa correção, de fazer essa censura. A gente tem autoridade moral para fazê-lo? Aí eu acho que, se a gente for seguir essas perguntas, a gente não vai conseguir adiante com nenhum julgamento. Porque na maioria das vezes não fazemos para reprimir o mal, fazemos para desacreditar a pessoa. Quando achamos que o fazemos para reprimir o mal, não estamos na posição de fazê-lo. E quando estamos na posição de fazê-lo, não temos autoridade moral. Não temos autoridade moral. E aí, sinto muito para nós mesmos, né? Mas, assim, é ridículo o papel que a gente faz. Se a gente pudesse nos olhar, nos contraindo débitos para nós mesmos, sabe, é feio, porque como não serve de nada. Não serve de nada. Como aqui falam, né? Como aqui Kardec fala. A consciência íntima recusa todo respeito e toda obediência voluntária àquele que, estando investido de qualquer poder, não respeite as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Então não adianta de nada, porque aquele que está na minha frente recebendo aquela lição de moral, recebendo aquele julgamento, recebendo aquela correção, aquela censura,
ele é um espírito tão capaz e inteligente quanto eu, e ele sente com todas as células do seu ser que eu não tenho a menor envergadura moral para estar passando aquele julgamento. Né? Aquela velha história que a gente escuta, né, em várias palestras espíritas, do médico que precisava dizer para o paciente que ele tinha que parar de comer açúcar, e era a única orientação médica que ele tinha que dar, mas ele pediu para o paciente voltar na semana seguinte, ou um tempo depois, e deu essa orientação. E o paciente falou, mas por que não me falou isso uma semana atrás? Não, porque uma semana atrás eu comia açúcar, então eu não podia falar para você não comer açúcar. É uma coisa bem caricata, assim, mas é um exemplo muito pedagógico, né? De que, gente, quantos livros, quantas histórias a gente já leu do mundo espiritual. Porque, assim, a gente pode se enganar do que for, né? Se investir do nosso título de profissional renomado ou de chefe daquela família, né? De mãe zelosa. A gente pode se vestir do que for. Mas quem está falando ali somos nós, espíritos, para outro espírito que sente vibracionalmente. E a gente não tem envergadura moral para estar fazendo aquele julgamento. Né? Então, é um teatro que a gente está fazendo. A gente deveria estar muito mais preocupado com o quanto de energia a gente está empregando para conseguir caminhar passo a passo, para ter amanhã um pouco mais de envergadura moral do que hoje, do que no quanto de energia que a gente aplica para julgar o outro. Então, assim, ainda que a gente... Isso é um chamado muito importante, né? Porque é o que se fala aqui, né? Ainda que a gente tenha a posição, que a gente esteja nessa posição de muita responsabilidade, que é quando a gente é dado uma posição, né? Que a gente tem como dever, né, orientar e reprimir o mal nesse sentido do outro, ainda assim a gente tem que buscar ter autoridade moral, porque senão a gente lê vários romances, né, em que se fala assim, que tenha, por exemplo, os locais na espiritualidade, né, que são como fortalezas e que são lugares protegidos, vamos dizer assim, né, de espíritos brincalhões ou ignorantes que tentam ali atacar mesmo aquele lugar, né, assim, atacar como se fosse até fisicamente. E em todas essas narrativas se traz que as barreiras energéticas ali são sustentadas pela envergadura moral de um espírito que coordena ali aquele ambiente. Então, é sempre pela autoridade moral, não é pela força física. Né? Tem relatos até que os espíritos mais ignorantes que tentam fazer esses ataques, né, eles recebem um contra-ataque como se fosse a força física, né? Mas não é isso, é a forma como eles percebem, né? Não existe um contra-ataque ali físico, é que simplesmente eles não conseguem avançar naquela barreira porque está sustentada ali realmente numa vibração de muita envergadura. Então, gente, eu acho que essa lembrança, né, dessa passagem de Maria Madalena, que já foi revisitada em tantos momentos, em tantos estudos, né, lembra a gente que a compreensão, né, do outro e o não julgar vem disso, da gente compreender o outro, vai muito além da gente pensar assim, que eu acho que também é uma forma bem arriscada da gente pensar. Mas essa pessoa, ela está fazendo tudo errado, está causando muito mal aos outros, está infringindo essa e essa regra.
E aí a gente se sente muito na... A gente até enxerga em nós uma autoridade moral, porque a gente pensa assim, eu nunca faria isso. Que a gente escuta muito falar, né? Você precisa para compreender, você precisa se colocar no lugar do outro, né? Tentar entender. Mas é muito... eu vejo que a gente, muito rapidamente, a gente se investe nesse poder de julgar, porque a gente afasta aquela realidade da nossa. Então, a gente pensa logo assim, não, eu nunca faria isso. Então, vamos pegar um exemplo, assim, de pessoas que infringem normas sociais muito básicas, né? Que cometem um crime, que todo mundo vai condenar aquela pessoa porque cometer um crime em si é ruim e não tem nada de bom em cometer um crime, porque já é uma norma social do básico ali, né? E aí a primeira coisa que a gente pensa é muito difícil da gente conseguir se relacionar com o outro no sentido de uma compreensão mínima, de um não julgamento, porque a primeira coisa que a gente pensa é eu nunca faria isso. Eu nunca mataria alguém. Eu nunca roubaria. É isso que a gente pensa de primeiro. E aí a gente se separa do outro, né? E a gente se investe numa autoridade moral que a gente não tem. Porque há várias formas de causar o mal ao outro. Essas formas que são mais repudiadas, né? E aí a gente concorda ali como pacto social, que a gente vai segregar aquelas pessoas e que vai excluir, vai marcar e vai excluir do convívio social, porque aquilo ali não tem jeito, né? É muito fácil da gente se distanciar do outro de forma que a gente não consegue aplicar esse perdão nesse sentido mais coletivo, porque a gente não consegue compreender, né? E Kardec fala muito bem aqui, né? De que esse não significa, aqui nesse trecho, quando ele fala assim, né? Aliás, não deve o homem ajudar o progresso do seu semelhante? Então, diante de um ato, né, de infração a uma norma, como foi supostamente o de Madalena, né? Não se devia julgar, não se devia repreender de alguma forma, né? E aí, Kardec pergunta, ele mesmo responde: não se deve, portanto, tomar este princípio no sentido amplo e limitado. Não julgueis se não quiserdes ser julgados. Ou seja, ninguém pode ser julgado nunca e tudo é tolerável, né? Porque a mata e o espírito vivifica. E aí, até aqui, o próprio Evangelho traz um esclarecimento, né, dessa expressão. A letra mata e o espírito vivifica, que está em Paulo, na segunda epístola aos Coríntios. Significa que de nada vale o que está escrito, a letra, se não for seguido o ensinamento, o espírito. Né? Então, sim, a letra, né, a norma ali, ela deve ser seguida e deve ser buscado que ela seja cumprida. Mas é isso, a gente precisa se perguntar. A gente está na posição de fazer isso? A gente é o juiz daquele caso? A gente tem autoridade moral para fazê-lo? Porque senão, de que adianta o nosso julgamento? O que ele transforma na realidade? Nada. Ele não transforma em nada. E aí, gente, para encerrar, eu queria lembrar o que a gente falou um pouquinho no começo, né? Do título, Bem-aventurados os que são misericordiosos, da gente tentar relacionar esse não julgamento como uma forma de perdão, para a gente se aproximar um pouco, né, dessa atitude, exercitar mesmo essa forma de perdão, a gente lembrar daquilo que a gente viu sobre misericórdia no começo, né? E aí, e que a gente aprende muito mais sobre misericórdia quando está sofrendo
infelizmente, né, do que aplicando com o outro. E aí eu trago aqui uma frase que Chico Xavier deixou para a gente, que dizia assim: uma das mais belas lições que tenho aprendido com o sofrimento, não julgar a quem quer que seja. E a gente tentar lembrar que quando a gente está nesse lugar de sofrimento, a gente quer essa compreensão ampla e restrita do Pai para conosco. Então, assim também se sentem os nossos irmãos, porque não pensem que aqueles que estão nessa carapuça, vamos dizer assim, né, momentânea de aquele que pratica o mal, não pensem que eles não estão em sofrimento e em dor. E aí eu queria deixar com vocês uma outra passagem de Chico, né, que ele fala também sobre isso. Ele fala assim: eu permito a todos serem como quiserem, e a mim como devo ser. Então, que a gente use essa nossa capacidade de raciocinar, de refletir sobre o lado certo ou o lado errado de uma atitude para conosco, né? Para nos conduzir no caminho que a gente quer. E, por último, deixo com vocês uma frase de Madre Teresa, que ela fala assim: se você julga as pessoas, não tem tempo de amá-las. Então, é a mesma energia que você vai usar para julgar, você pode usar para não julgar. O mesmo tempo que você vai usar, né? Porque amor não é somente aquele sentimento romântico de, eu amo como amo meu filho, como amo minha esposa. Não é isso, amor somente, né? É uma atitude. A atitude de não julgar é uma forma de amar e é uma forma de perdoar. Que a gente possa exercitar essa forma também